Olá pessoal, estamos de volta então aqui na oficina para dar continuidade à oficina de produção de textos. Olha só, eu acho que a primeira dúvida que ocorre quando começamos a manter contato com o processo de produção de textos no ambiente acadêmico é a seguinte, né? Inclusive já me fizeram uma pergunta agora no grupo do Face sobre essa questão. Há uma expectativa de aprender técnicas para resolver o problema da redação científica. Bom, isso parece muito razoável, né? Eu disse no vídeo introdutório que a atividade de produzir texto no ambiente acadêmico é um gesto de comunicação, né? Então seria muito lógico que você fizesse a seguinte questão. Bom, se é um gesto de comunicação, escrever textos é me comunicar, talvez bastasse que eu aprendesse o código científico, porque eu estou numa oficina de produção de textos técnicos e científicos. Então, se eu aprendo o código adequado, eu consigo me comunicar bem e estamos resolvidos, né? Então, a pergunta faz muito sentido, né? Eu diria que a pergunta faz muito sentido para o início do século XX, talvez, mas não para o século XXI, não para o final do século XX. Bom, vou fazer um percurso aqui um pouco longo para explicar, então, uma mutação importante que ocorreu no ambiente científico durante o século XX, né? E que impossibilita, por exemplo, que faça sentido prático a tentativa de ensinar aos estudantes o código científico de tal maneira que eles possam se comunicar bem no ambiente científico, no ambiente acadêmico, independentemente das áreas, né? Que mutação é essa? Basicamente uma mutação de fragmentação da atividade científica, né? O que nós chamamos, em outros termos, de especialização. O que é especialização? Olha, nós afirmamos, isso é uma compreensão comum, né, de conhecimento geral, que uma atividade científica, uma ciência, ela se define por três coisas. A definição do seu objeto, quer dizer, de tudo aquilo que se pode estudar, uma atividade científica ela escolhe um objeto específico para estudar. Um método, né, um segundo elemento seria o método, ou seja, há uma maneira de proceder no empreendimento científico que o diferencia de outras formas de conhecimento, né? E, finalmente, aquilo que talvez tenha mais proximidade com esse componente, que é a questão de uma linguagem específica. A ciência, desde o início, até para diferenciar a linguagem técnica, aquela linguagem que tinha um significado preciso, diferente da linguagem coloquial que nós usamos, que tem vários sentidos, uma mesma palavra significa várias coisas. Enfim, para ter uma linguagem que pudesse referir-se de maneira homogênea àquilo que se investigava, foi criada uma linguagem artificial. Então, essas três coisas caracterizam a atividade científica: o objeto, né, o método e a linguagem. O que ocorreu durante essa mutação? O que ocorreu é que houve uma espécie de dispersão generalizada do empreendimento científico, né? As diferenças entre os objetos de estudo se tornaram muito pequenas, né? É como se fosse um universo em expansão, né? Foram criados vários objetos, digamos assim, foram definidos vários objetos, consequentemente houve uma multiplicação dos métodos de investigação e a linguagem técnica ela se expandiu enormemente, né? De tal maneira, e isso é importante para nós, que não há uma coisa chamada linguagem científica. Não há mais uma coisa chamada linguagem científica. Pode ser que no início do século XX ainda, né, isso é discutível, mas pode ser que lá no início do século XX ainda era possível que alguém com uma boa formação científica compreendesse razoavelmente a maioria dos textos produzidos naquela época, mesmo que de outras áreas do conhecimento. A questão é que isso não acontece mais hoje. É impossível que alguém domine as linguagens científicas, e aí nós começamos a caracterizar melhor o nosso problema que impede o ensino de uma técnica de redação científica ou algo assim, né? O problema é justamente esse, quer dizer, essa diversidade de linguagens técnicas, esses verdadeiros idiomas específicos, né? Eles dizem respeito a qualquer aspecto da ciência, desde a definição do objeto, quer dizer, aquilo que ciências muito próximas, sei lá, como a sociologia urbana e a antropologia, né? Aquilo de que elas tratam são diferentes, os métodos usados são diferentes e as linguagens adotadas são diferentes.
Talvez se nós pudéssemos fazer cursos específicos, nós poderíamos dar cobertura a isso, mas isso não faz muito sentido, porque primeiro vocês estão fazendo cursos de formação interdisciplinar, então ser muito específico nesse momento nem faz sentido, isso vai ficar reservado provavelmente para cursos de pós-graduação. Então, por exemplo, o que acontece? É muito comum que o estudante tenha a seguinte percepção do ambiente acadêmico. Bom, eu tenho boas ideias e quero publicar essas boas ideias, né? Então escreve um texto e, em geral, o resultado é decepcionante. Por que é decepcionante? Porque ele não aprendeu ainda a linguagem técnica, mas mais do que não aprender a linguagem técnica, na verdade, ele não orientou o texto para um público específico. E essa é a questão fundamental que eu acho que é relevante destacar aqui numa oficina de produção de texto, né? Primeira pergunta que você deve se responder, ou pelo menos se fazer, quando se propõe a escrever um texto. Estou escrevendo para quem? Quem é o meu público? Por que isso é importante? Porque sem essa orientação você não escreve para ninguém, né? Na verdade, o seu texto fica sem foco. Essa questão de visar um público universal, né? Um leitor que não é todo mundo e ninguém, que te deixa na mão, né? Efetivamente você fica sem ninguém, né? Então, a primeira questão é saber para quem você escreve. Por que isso é importante? Porque isso te permite focar exatamente naquela linguagem específica da atividade científica que é própria, que você quer almejar, que você quer atingir. Que público é esse? Né? Se você ficar preso à generalidade, você fica sonhando com aquele ambiente de produção do conhecimento científico do final do século XIX, início do XX, em que você poderia fazer isso, seguramente, mas hoje não pode mais. Então é preciso ter eficácia, né? Garantir o mínimo de eficiência do texto escrito, que ele se comunique bem. Se comunique bem com quem? Não há um leitor universal. Em função dessa mutação a que eu me referi antes, né? Houve uma dispersão enorme, então não faz sentido você tentar produzir um texto que seja alguma coisa intermediária entre várias linguagens científicas, né? Isso não existe, né? Então, em função da situação de explosão dos dialetos, né, o que é necessário é você focar um público específico, né? Agora, qual é a situação, então, que nós temos efetivamente numa oficina de produção de texto, né? Bom, efetivamente, cada um de vocês vai fazer uma escolha em função dessa escolha, obviamente, de um objeto do que você vai tratar, de um público que você quer atingir, você vai desenvolver um texto específico, né? Se você tem interesse efetivo de publicar esse material, qual é a recomendação? Por exemplo, vamos pensar, você quer produzir um artigo científico e você quer publicá-lo. Bom, quer publicá-lo onde? Preciso escolher a revista, inclusive antes que o texto esteja pronto. Por quê? Porque as revistas elas têm normas de publicação, elas têm um campo de domínio mais ou menos definido, ou seja, que tipo de textos eles publicam, discussões, artigos sobre que tipo de objeto de estudo, que método eles reconhecem como válido e, claro, qual é a linguagem usual naquele ambiente. Ou seja, você precisa se familiarizar com esse público, com esse ambiente que você quer publicar. Estou dando o exemplo de um artigo científico, poderia ser outro. De qualquer maneira, não é possível numa oficina, e não é possível de maneira nenhuma, dar cobertura para todo mundo de maneira coletiva. Quer dizer, o que nós temos que trabalhar efetivamente é com as características pessoais de cada um. O que você quer escrever, né? Para quem você quer escrever. E aí nós começamos. Você, obviamente, vai ter que tomar contato com a literatura disponível nesse campo, verificar quais são as normas de publicação de uma revista, de um projeto. Por exemplo, o projeto de pesquisa, ele para ser aceito, ele tem que ter algumas características, e essas características variam de universidade para universidade, variam de área de conhecimento para área de conhecimento, variam às vezes, por exemplo, de um programa de pós-graduação para outro programa de pós-graduação. Ou seja, você tem que perceber, na verdade, que você está num ambiente que é extremamente complexo e mutável. Além de tudo, ele é mutável, né? É um ambiente dinâmico. Então, se você quer ter um texto aceito numa revista, você vai ter que se familiarizar minimamente com essa revista. Se você quer produzir um projeto de pesquisa para ser aceito numa outra instituição, ou na própria UFSB, você vai ter que produzir um material compatível com a expectativa daquelas pessoas que vão avaliar o seu material, né?
Isso é importante, porque nós temos uma tendência a ser, digamos assim, românticos, né? Acreditar que como as nossas ideias são boas, né, todos vão nos entender, todos vão admirar as nossas ideias, e isso não acontece no mundo real, né? Muitos bons alunos fracassam naquilo que escrevem porque não atendem para o público, não atendem para a linguagem usual, corrente, na área em que pretendem ingressar ou na área em que pretendem publicar. É preciso estar atento ao público, né? As nuances da linguagem usual, as normas. Pessoal, uma revista tem lá uma norma, né? Vamos pensar nas coisas mais banais do mundo, né? O texto tem que estar escrito em Times New Roman, que é o tipo da letra, tamanho 12. Se você manda em Arial 11, eles te devolvem o texto. Eles sequer submetem o artigo à avaliação. Né? Quer dizer, coisas muito, muito simples de serem corrigidas, de serem adequadas, e essa é a palavra-chave na área de produção de texto. Fazer coisas adequadas, né? Adequadas para quem? Você precisa responder essa pergunta, qual é o seu público? Então, primeira pergunta fundamental para quem hoje, início do século XXI, quer produzir texto. Para quem eu escrevo? Pense nisso, pense com calma e faça a escolha para que o seu texto tenha uma repercussão, né? Possa ser lido e compreendido por outras pessoas. Porque, enfim, gestos de comunicação têm que ser efetivos, né? Para se estabelecer comunicação, você tem que ser capaz de estabelecer contato com códigos ainda desconhecidos, né? E é para isso que estamos aqui. Né? Não interessa de onde nós vamos partir, né? Você faz essas escolhas e começa a produzir texto. À medida que as dificuldades forem surgindo, nós vamos tratando disso aqui, né? E o exemplo de um estudante, de um texto, serve para outro, um vai elucidando o outro, e nós vamos gradualmente melhorando nossa capacidade de elaborar textos escritos. Claro que com o tempo as coisas ficam mais fáceis, né? Depois de tanto errar, alguma coisa se aprende, né? Mas boa sorte para quem está começando e vamos adiante aí. Assim que as outras dificuldades surgirem, nós voltaremos a tratar disso aqui. Ok? Um abraço, até mais.